Bom, pessoal, então dando sequência aqui à nossa aula, a gente vai falar sobre o concurso público. O concurso público é bem tranquilo, tá? Não tem assim muito segredo aí nos artigos 11 e 12 da Lei 8.112 de 90. São alguns itens específicos só que você precisa aí estar lembrando na hora da sua prova, que sempre costuma ser muito cobrado, tá? Bom, o concurso público, ele tem que ser sempre de provas ou provas de títulos, tá? Eu já vi questões aí de concurso falando assim que necessariamente o concurso público tem que ser de provas e títulos. Não, é um ou outro. A obrigatoriedade são as provas. Não pode ter um concurso público, pessoal, aonde pede simplesmente uma entrevista ou apenas análise de título, tá? Necessariamente tem que ter um período, né, uma etapa de prova. Ainda que depois tenha a avaliação física, ainda que depois tenha titulação, análise de titulação, não importa. Mas a primeira etapa ou a única etapa do concurso público, ela tem que ser através de prova, tá bom? O concurso público, ele pode ter, pessoal, lembre-se sempre disso, a validade de um concurso público, ele chega até 2 anos, podendo ser prorrogado por mais 2. Então, fique atento a isso, né? Então, o que significa? Qual é a validade máxima de um concurso público? Incluindo a sua validade inicial e a sua prorrogação, tá? 4 anos, isso mesmo, pessoal, um concurso público, ele pode valer até 4 anos. Mas aí, isso não é obrigatório que possa ter a validade de 2 anos para todos, é até. O concurso público, ele pode ter a validade de 1 ano. Se uma instituição quiser colocar aí 6 meses, pode ter validade de 6 meses, a lei não proíbe. Claro que isso não costuma acontecer, mas é até 2 anos, pessoal, não se esqueça disso, tá? E o prazo improrrogável, qual é o prazo improrrogável do concurso? É o tempo da prorrogação, tá? Ele tinha validade de 2 anos, ele foi prorrogado por mais 2, o terceiro ano do concurso, por exemplo, ele é um prazo improrrogável, tá certo? Bom, o concurso público, ele tem que ser sempre ter o seu edital publicado no Diário Oficial e em outras redes de alcance da população, tá? De grande circulação. Jornais, agora, né, nós temos aí o advento aí das redes sociais, então sites, né, de grande circulação e principalmente no Diário Oficial, porque o concurso público, como ele é aberto para todos, ele tem que ser publicado, ele tem que ser publicizado, tá bom? Para que todos tenham oportunidade de participar, desde que atenda aos requisitos solicitados, né, no concurso. Vai ter lá solicitação, talvez de uma idade específica mínima, vai ter a solicitação de uma formação específica, vai ter alguns critérios, não, para esse cargo ele precisa ter um curso específico, uma habilitação específica, tá? Então você vai lá, vê o concurso, vê se você atende aos critérios, se você se interessa. Você, como brasileiro, você pode se inscrever. Lembra quando eu falei para vocês na Constituição que, quando fala do concurso público, fala que não pode ser chamado aprovados de um concurso atual, sendo que tem um concurso anteriormente vigente ainda com aprovados. Lembra? Só que na 8.112 ele coloca para a Administração Pública Federal que não é para abrir novos concursos enquanto existir aprovados em concurso anterior, tá? Então é um pouco diferente. A Constituição, que a Constituição ela coloca de uma forma geral para União, Estados, Município, DE, Distrito Federal, que não é para chamar, vamos supor, tem um concurso público novo e tem um vigente ainda, e tem para a mesma vaga. Não pode chamar da mesma vaga do concurso atual se tem um concurso anterior ainda com candidatos aprovados. Já 8.112 fala assim para a União, melhor nem abrir. Se tem gente aprovada naquela vaga, num concurso ainda com prorrogação, com validade ainda vigente, não abra um novo concurso público, tá? Então é um pouco diferente aí da Constituição. O que seria, pessoal, a posse e o exercício? Então a gente viu ali que a pessoa faz concurso público, se ela passa dentro do número de vagas, né? Aquela alegria, é aprovado no concurso público. Mas peraí, tá aprovado, mas ainda não pode contar aí, né? Com a vaga não. Tá aprovado dentro do número de vagas, você vai ser nomeado se você atender aos critérios lá solicitados da nomeação, com todas aquelas documentações, lembra quando a gente falou sobre a nomeação? Aí você pode assinar o seu termo de posse. Calma aí, né?
Pode comemorar, mas não pode também comemorar achando que você já está ali no cargo, já vai receber, porque você só vai passar a receber e vai se tornar efetivamente um servidor público a partir do momento que você entrar em exercício. Olha só, a posse, pessoal, ela acontece necessariamente até 30 dias após a nomeação. Então vamos lá. Foi aprovado no concurso público. Você pode ser nomeado muito rápido ou pode ser nomeado lá no fim da prorrogação do concurso. Tá? Então vamos supor que o seu concurso tinha 2 anos, foi prorrogado por mais 2, você acabou de passar e fala, beleza, daqui 2 meses estou trabalhando na administração pública. Não, você pode levar aí 4 anos para assumir o cargo que você foi aprovado. É desse jeito mesmo, tá? Se você passou, já foi nomeado, agora você pode começar a contar. Saiu a publicação da sua nomeação, você tem no máximo 45 dias para entrar em exercício. A posse tem que acontecer até 30 dias da nomeação, assinou o termo de posse, no máximo 15 dias para entrar em exercício. Posse e exercício podem acontecer ao mesmo tempo, desde que o servidor não tenha tomado posse por procuração. Mas como que é isso? Como que alguém pode tomar posse por procuração? Pode, pessoal. Vamos supor que eu estou lá em outro estado, não consegui vir para a hora da minha posse, eu nomeio alguém, faço uma procuração para que alguém possa, em meu nome, assinar a minha posse, tá bom? Agora, o exercício é outra coisa. O exercício é o servidor e pronto, tá? Então, na posse assina-se um termo. Nesse termo está ali algumas atribuições do seu cargo, algumas coisas falando sobre a instituição que você está agora se integrando. Você apresenta uma declaração de bens e de emprego, então você não pode ter outro vínculo de trabalho a não ser aqueles permitidos em lei. Lembra que a gente falou dos cargos permitidos em lei? Lá na Constituição? 2 de professor, né? Ou um de técnico e um de professor, ou na área da saúde. Lembra que a gente falou? 2 cargos aí na área da saúde? Então, você tem que trazer uma declaração que você não está vinculado em outro emprego que não permita acumulação e uma declaração de bens para saber se o servidor público, de repente, enriqueceu, né? Ele entrou, ele não tinha nada, e daqui 2 anos ele tem aí um monte de patrimônio. Então, isso pode ser um crime de improbidade administrativa. Então, você, na sua posse, você entrega aí um termo de declaração de bens que você tem. Você passa por uma inspeção médica, como a gente falou já aqui, para comprovar a sua aptidão. Ali, quando você passa na perícia, tem que receber uma declaração do perito que você está apto, físico e mentalmente, para assumir o cargo que você foi aprovado. E aí, a partir do momento que assinou a sua posse, aquela alegria, né? Ou você começa a trabalhar naquele mesmo dia, ou você tem até 15 dias para assumir. Não assumiu, tomou posse, desapareceu, 15 dias não deu as caras, 16º dia você é exonerado a ofício, tá? Não vai mais assumir o seu cargo. Se na nomeação foi publicada a sua nomeação, mas você não toma posse, simplesmente essa nomeação fica sem efeito, tá? Mas se você tomou posse, assinou o termo de posse e não entrou em exercício em 15 dias, aí você é exonerado a ofício, tá bom? A partir do momento, então, tomou posse, entrou em exercício. Agora começa a contar o seu estágio probatório, tá? Tá aí nos artigos 20 a 22 da Lei 8.112 de 90. Pessoal, o estágio probatório é de 3 anos. 3 anos, tá? Não se esqueça disso, 3 anos. Porque o que acontece? A Constituição trazia anteriormente a escrita de 2 anos, lá no artigo 41 da Constituição. E automaticamente a Lei 8.112 também trazia 2 anos. Só que se você for lá no Planalto, pegar lá 8.112, ou se você pegar essa que eu coloquei aí no site também, que está atualizada na época da gravação desta aula, tá? Ela traz o quê? O estágio probatório de 2 anos, mas ela traz na frente, modificado pela Emenda Constitucional 19, tá, pessoal? Essa emenda constitucional, consulta lá no site do Planalto, ela mudou o estágio probatório de 2 para 3 anos. Então não se esqueça, pessoal, isso despenca em prova de concurso e muita gente acaba caindo aí falando que o estágio probatório é de 2 anos. Não se esqueça disso, 3 anos, tá bom? E como é que você é aprovado no estágio probatório?
Durante os 3 anos, vão acontecendo a cada 10 meses uma avaliação feita por uma comissão indicada para te avaliar. E o que é avaliado a cada ano, né? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade, responsabilidade. Então tem até uma dica aí, ó, uma diquinha, né? ADK-PRORE, que são as iniciais aí dos seus motivos, né, de avaliação. A de assiduidade, D de disciplina, K de capacidade de iniciativa, PRO de produtividade e RE de responsabilidade. Isso também é alvo de muitas provas de concurso público. Bom, como eu falei lá no cargo da recondução, no caso da recondução, se você é reprovado em estágio probatório, o que acontece? Se você não era ainda estável em outro cargo público ou nem tinha, né, um cargo público anterior, era o seu primeiro cargo público efetivo, você é exonerado, tá? Infelizmente, dá um tchauzinho para você, né? E fala, olha, você não passou, tá? Se você era estável em outro cargo anterior, você é reconduzido, você volta, assume novamente aquele cargo anteriormente ocupado, tá? Pessoal, o que podemos falar sobre a remoção e a redistribuição? Leiam todos os detalhes nos artigos 36 e 37 da Lei 8.112, mas aqui eu vou falar rapidamente da diferença entre a remoção e a redistribuição, como elas podem acontecer. Lembrando assim, pessoal, a remoção acontece dentro do âmbito, né, do mesmo quadro, da mesma instituição, com ou sem mudança de sede, tá? A remoção, a pessoa não troca de instituição que ela trabalha, de autarquia, tá? Ela não troca da instituição onde ela presta o seu serviço, tá? Você que está fazendo aí para a área da educação, por exemplo, você está fazendo para uma universidade, fez lá para a Universidade Federal de Goiás. Você não sai da Universidade Federal de Goiás, você simplesmente vai para um outro campus. Você está aí fazendo para o Instituto Federal, né? O Instituto Federal da Bahia. Aí você pede simplesmente para sair de um campus e ir para outro. Isso é remoção, tá? Você simplesmente é removido, sai de um lugar e vai para outro dentro do mesmo quadro, tá? A redistribuição já é diferente. Por exemplo, você estava na Universidade Federal de Goiás e você agora vai para a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então aconteceu uma redistribuição. Você saiu de uma instituição anterior e foi para outra, tá? Você saiu do mesmo quadro. A redistribuição também ela acontece, né? Porque o servidor ele pede, né? Ele pede essa redistribuição. Só que aí o que acontece? Ele vai para outro órgão, mas do mesmo poder. Tipo assim, então você era do executivo, você continua no executivo, mas em outra instituição, tá bom? Então essa diferença entre remoção e de redistribuição, lembrando que o redistribuição lembra de distribuir, tá? E aquele cargo, né, ele se torna vago naquela instituição de onde você saiu, certo? O cargo, ele é deslocado de provimento efetivo e aí depois outro servidor vai ocupar esse cargo na instituição onde você estava, tá bom? O que seria a vacância do cargo? Nós já falamos da questão do provimento, como o cargo é ocupado, e agora eu quero falar com você a respeito da vacância do cargo. Pessoal, vacância é se tornar vago, tá? Lembra que eu falei no início da cadeira? Essa cadeira lá, alguém sentou nela, tá? Aí essa cadeira, de repente, era desocupada. O que aconteceu? O cargo se tornou vago. Então, a gente fala em vacância de cargos. Está aí nos artigos 36 a 35 da Lei 8.112 de 90, que são os casos de vacância do cargo. A exoneração, a demissão, a promoção, a readaptação, a aposentadoria, a posse em outro cargo inacumulável ou o falecimento. A vacância do cargo, pessoal, ela vai acontecer a pedido do servidor ou a ofício, né, quando a administração pública decreta ali que o seu cargo se tornou vago, ou a juízo de autoridade. O que é a juízo de autoridade? Lembra daqueles cargos que eu falei para vocês, que são os cargos de comissão, em que você não faz concurso, você é indicado para aquele cargo? Enfim, a partir do momento que a sua autoridade superior, você está no cargo de comissão, ela diz assim, não preciso mais do seu trabalho, obrigado, né, que você estava aqui prestando seu serviço e tchau.
Você não precisa de abrir um processo administrativo, tá? Você pode até reclamar, mas é a juízo da autoridade. Ele tira você quando quiser, quando está num cargo em comissão. Sendo você num cargo em comissão como servidor efetivo, sendo aí numa função comissionada, não sendo nem mesmo servidor público, tá? Bom, a exoneração a gente já falou um pouco dela aqui, né? A exoneração ela acontece quando você pede, tá? Você pode pedir, simplesmente falar assim, eu não quero mais trabalhar aqui. Então, você é exonerado a pedido, tá? Você é exonerado a ofício em situações onde você não foi aprovado em estágio probatório ou quando você tomou posse e não entrou em exercício. Lembra? Qual é a diferença, pessoal, de exoneração e demissão? A demissão ela é um caso específico que ela acontece como uma penalidade para o servidor público, tá? E ninguém é demitido por qualquer motivo, tá? Para ser demitido do serviço público, tem que ter passado por a abertura de um processo administrativo disciplinar, tem que ter sido analisado por uma comissão, tem que ter ido para a autoridade superior por uma penalização, e em tudo isso, o servidor ele tem direito à ampla defesa, tá? Então, a demissão ela vai acontecer mesmo quando for comprovado algum crime contra a administração pública, que a penalidade, só nós vamos falar daqui a pouco, sobre as penalidades que levam à demissão, e lembre-se que você pode também ser reintegrado caso foi demitido e seja comprovado que a sua demissão não teve causa verídica, tá bom? Então, a diferença da exoneração e demissão é isso. Lembre-se que demissão é sempre uma penalização ao servidor. A promoção, lembra que eu falei para vocês, a partir do momento que você foi promovido para um outro cargo, o cargo anteriormente ocupado ele se torna vago, tá? A readaptação, também falamos sobre ela, que a readaptação é quando você estava no cargo, sofreu alguma debilitação física ou mental, precisou ser readaptado em outro cargo. Então, a readaptação, tanto ela é motivo de provimento como de vacância, tá? Porque foi readaptado, saiu de um, deixou vago, assumiu outro, ocupou, tá? A aposentadoria, então, estava lá, sentado naquela cadeirinha, né? No cargo. Aposentou, o cargo se torna vago. Isso também acontece quando a pessoa faleceu, né, pessoal? Faleceu, o cargo se tornou vago. Posse em outro cargo inacumulável, tá, pessoal? Então, por exemplo, se você, vamos dar um exemplo aqui, você é técnico, né, em educação aí, e você passa num cargo de professor. E aí, o cargo de professor é de 20 horas, você era um técnico, né, de nível superior ali, estava num cargo, e você pode acumular. Então, você não precisa pedir a exoneração do cargo anterior, você pode acumular. Agora, se de repente você já era um técnico de educação e você passou para um cargo de docente em dedicação exclusiva. Então, pessoal, não tem como acumular, né? Então, você vai ter que pedir, ou você não assume o novo que você foi aprovado, ou você pede vacância, a exoneração do cargo anterior de técnico e assume o outro. Então, esse é um caso que o cargo se tornou vago porque a pessoa ela era um técnico, passou para ou vice-versa, ele era um docente de dedicação exclusiva, passou para um cargo técnico ou em outro cargo de dedicação exclusiva em outra instituição federal. Então, a posse em outro cargo inacumulável se torna ali vago o cargo anteriormente ocupado. Pessoal, então aqui eu já falei para vocês sobre as vacâncias, né, sobre as formas de provimento, como entra, e a vacância, como sai. Quero falar para a gente terminar essa parte aqui a respeito da substituição. O que é a substituição? Pessoal, o artigo 38 e 39 da Lei 8.112 fala a respeito da substituição, que é quando a pessoa, isso só acontece, pessoal, só pode haver a substituição quando o primeiro, né, aquele que vai sair e vai ser substituído por outro, ele é um servidor que assume um cargo ou função de direção ou chefia, ou é ocupante de cargo de natureza especial, que não pode ficar sem ninguém, tá? Então, por exemplo, o diretor daquele campus da universidade, ele foi sair de férias, enquanto ele está de férias, ninguém responde pela direção. Não pode, pessoal, não pode. Tem que alguém ficar no lugar dele enquanto ele não está. Pela complexidade da função, pela característica da função de chefia, né, maior ali dentro daquele campus, daquele setor. Então, o que acontece? Aquele que fica no lugar dele,
como substituto, durante o período da substituição ele opta, né, se ele vai receber a remuneração dele ou a remuneração da chefia, tá? Então, tipo assim, né, o que será que você vai escolher se você for substituir aí alguém que tem uma função maior que a sua? Você, né, acredito que você vai optar pela remuneração daquele que você está substituindo. Então, isso vai acontecer dentro do período da substituição, tá? Tá bom? Então, não tem muito segredo não a questão da substituição. Então, a gente para aqui nesse vídeo e vamos seguir com a 8.112 aí nos próximos artigos. Não desanime, tá cansado? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, mas volta aqui, né? Vamos seguir juntos estudando, que aquele que se esforça, aquele que fica firme aí nos seus estudos, é aquele que alcança aquilo que sonha, tá bom? É com muito esforço, pessoal. Não tem jeito da gente alcançar aí os nossos objetivos sem suar, ó, né? Sem cansar aí, né? Ai, minha mente tá cansada de tanto estudar. Mesmo cansado, continue estudando, dê uma relaxada, mas volte aí firme e forte nos seus estudos, tá? E vamos prosseguir. E se até aqui você não leu ainda 8.112, não venha assistir a aula sem ler, tá? Para um pouco para seguir no próximo vídeo. Estude os próximos artigos que nós vamos estar falando aí, para que você não fique aí boiando na hora da nossa aula, tá bom? Então, até mais, vamos seguir aí com os outros tópicos. Nas próximas aulas, nós vamos vir falando sobre vencimento e remuneração, algo interessante aí para você, né, que quer se tornar um servidor público, vencimento e remuneração. Então, até daqui a pouco.